Oi pessoal, bom dia. Bem, bom dia. Então, é, essa aula, essa aula é a nossa então aula de cálculo de áreas sobre curvas, né? É a aula que deveria ter sido postada ontem, só que eu estava com alguns problemas e eu não consegui gravar a aula. Na verdade, não era bem uns problemas, estava bem ocupado com algumas coisas que eu tinha que terminar. Estou finalizando a minha tese, né? E aí já tenho defesa prevista para o dia 10 de dezembro. E aí estava finalizando tudo, organizando tudo para definir bancas e tudo mais. E acabei me enrolando com a aula e não consegui gravar. Mas tá tudo certo já. Aí hoje então eu vou postar essa aula. Deveria ter sido postada ontem, tá? Então a nossa aula ela vai tratar exatamente de. A gente vai fazer exemplos, né, sobre o tópico, né, que é tratar de área sobre curvas. Cadê minha câmera? Aqui. Então, a gente via na aula passada que uma integral definida no intervalo de a a b, só para relembrar, né, uma função f de x dx, ela vai delimitar, né, uma área específica, né, no intervalo AB sob a curva f de x conforme está definido, né, de acordo com a curva que você estiver trabalhando, né, você vai delimitar essa área, né, e o cálculo da integral definida, né, para esse intervalo, o intervalo de A a B, então vai definir uma área sobre essa curva, certo? Então, é sobre isso que a gente vai tratar na aula de hoje, né? Basicamente, a gente vai aplicar o teorema fundamental do cálculo, né? Tratamos de propriedades no finalzinho da aula, né? Teorema fundamental do cálculo a gente falou, e então a gente vai então abordar essas situações envolvendo cálculo de área, certo? Para começar, vamos pegar um exemplo bem simples, né? A função é do tipo x ao quadrado e a área que eu quero integrar é para x igual a zero x igual a zero, x igual a 1 e o y igual a zero, correto? Esse y igual a zero, ele é importante para a gente porque ele limita, né, a nossa função. Aqui é uma função do segundo grau, né? Só vamos esboçar o que a gente está calculando aqui, então. Função do segundo grau, gráfico é uma parábola centrada na origem, né? E aqui o que acontece? O intervalo de integração, os valores de x que eu vou fazer a integração, observa que o intervalo de integração está sempre relacionado ao valor de x, tá? Então esses valores são os valores que vão aparecer ali na integral, tá? Para ser aplicado no teorema fundamental do cálculo. Esse y igual a zero significa o quê? Significa que a minha função ela é delimitada
pelo gráfico de x ao quadrado, né? Superiormente, ela é limitada pelo gráfico de x ao quadrado, certo? A parábola centrada na origem, de intervalo 1 e 0. Ok? O y igual a 0 é a nossa segunda reta, o nosso outro limite, né? Só que é o limite inferior, certo? O y igual a 0 é exatamente isso aqui, ó, tá? O eixo x, na verdade, né? Mas aí como o nosso limite é entre 0 e 1, né? Então o valor aqui fica limitado a essa pequena parte, né, do gráfico que eu estaria então calculando. Correto? Então é para essa área aqui que eu vou calcular o resultado, né? Eu quero calcular a área dessa região aqui. Aqui ficou parecido com um triângulo, mas não é bem um triângulo, tá? É uma curva. Vou ficar mais ou menos assim. Enfim. Pai do céu, não quero atender vocês, né? Aí, ó. Então é essa área que a gente está calculando, certo? A área que está em verde aí. O cálculo para isso, né, vai ser definido como a integral no intervalo de 0 a 1 para x ao quadrado dx, certo? A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, ok? No intervalo de 0 a 1. Aí aqui a gente não precisa colocar constante, né? Como eu falava na aula passada, a subtração vai acabar eliminando, quando eu aplicar o teorema fundamental do cálculo, aquela subtração acaba eliminando a constante, então não tem necessidade de a gente fazer essa repetição de constante aqui o tempo todo. Tá? Basta você lembrar que quando você estiver trabalhando com a primitiva de uma função, né, com integrais indefinidas, aí sim você tem que acrescentar a constante lá, só para, né, apresentar todas as possibilidades, né, as famílias de funções que podem ser resultado de uma integração. Tá? Mas aqui, por princípio fundamental do cálculo, você está definindo um resultado numérico, essa constante não vai fazer diferença nenhuma. E aqui, então, aplicando no intervalo, eu vou ter 1 elevado ao cubo sobre 3 menos 0 elevado ao cubo sobre 3. O resultado para isso, então, é 1/3. Tá? 1/3 de unidades de área. Correto? Observa que esse 3 seria elevado, o cubo aqui, isso é elevado ao x, tá? E nesse caso, o 3 então fica no denominador aí, não está elevado. Certo? Então, esse é o nosso primeiro exemplo, né? Cálculo de área sobre curvas, né? E aqui com um detalhe, né, que a gente acrescentou, que a limitação, né, para o eixo, para a parte inferior, né, é exatamente o y igual a 0. Então, observe que aqui a gente já está tratando área entre curvas, né? Então, aqui a gente já está tratando de área entre curvas. Que observa o seguinte, ó, aqui eu poderia entender como sendo duas funções, tá? Aqui eu poderia entender como sendo duas funções. Para a função f de x igual a x, a f de x igual a x ao quadrado, e a função f de x, uma função constante, igual a 0. Né? F de x igual a 0 é a função constante em que o gráfico coincide exatamente com o eixo das abscissas, né? Com o eixo x. Então a limitação é gráfico de x ao quadrado, superiormente, né? Que é a função maior, vamos colocar dessa forma, e aí sempre vai ter essa comparação. Qual que é a função que está mais acima e qual é a função que está mais abaixo? Ou
de uma forma mais grosseira, qual é a função maior, né? Na comparação gráfica, qual que é a função maior e qual que é a função menor, certo? E esse maior menor é simplesmente a posição que ela ocupa, se ela está acima, né, da função ou se ela está abaixo da segunda função. Aqui nesse caso a função maior, né, é o gráfico de x ao quadrado, né, nesse caso definida dessa forma. O y igual a zero, a nossa função constante em que o y assume valor zero sempre independente do valor de x, é a função menor, que limita então inferiormente o nosso cálculo de área. E é exatamente então esse espaço aqui, é o eixo x, né, na verdade. Correto? Então, trabalhamos aí com duas funções. E esse vai ser a ideia sempre, né, que você estiver trabalhando com o cálculo de duas funções. Com a diferença... não sei se eu já posso introduzir esse tópico. Posso. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com duas funções, né, e esse resultado vamos pegar um exemplo clássico aqui. Área área para figuras geométricas, por exemplo. Se eu quero saber qual que é a área, né, para essa figura toda, né, eu teria que fazer soma das duas áreas, né? A área do sólido A mais o sólido B, correto? Então eu faria a soma e eu obteria a área, né? A área toda desse retângulo, vamos colocar dessa forma. Se eu quero saber exatamente qual é a área do tá. Só que aqui eu estou partindo do princípio que é o seguinte, né? Isso aqui é, né, a área de duas figuras, correto? Só que eu estou partindo do princípio que isso está limitado à área de A e à área de B. Mas quando a gente estiver trabalhando, por exemplo, com função, o que vai acontecer aqui? E aí eu vou colocar duas funções constantes, certo? No intervalo de A a B, certo? A primeira função constante é exatamente... Era para ser exatamente aqui. Correto? Então eu vou chamar de f de x. E a segunda função constante, essa função que está aqui mais abaixo, que eu vou chamar de g de x, certo? O que acontece? Se eu pego f de x, faço a integral para esse intervalo, o que eu vou estar calculando? Eu vou estar calculando tudo que estiver abaixo do gráfico de f de x até o eixo x, certo? Então eu estaria calculando a soma dessas duas áreas, correto? Observa que a integral, né, de uma função me dá toda a área abaixo do gráfico dessa função até a limitação que eu defini. Nesse caso, se eu limitei aqui com x, com o eixo x, né, limitei inferiormente, então eu estaria calculando toda essa área aqui, ó, tá? Ou seja, a soma de a mais b, correto? Se eu calculo a integral de g de x para o mesmo intervalo, o que eu estou calculando? Eu estou calculando essa área b aqui apenas, certo? Se eu calculo a área b, eu estaria... né, se eu calculo a integral de g de x, eu calculo a área b apenas, correto? Mas
se eu sei o todo, né? Se eu sei tudo, eu sei o valor de tudo e eu sei o valor de B. Então, se eu tenho essas duas informações, eu consigo calcular essa área aqui, ó, que é a única que eu não defino de modo direto, né, por meio das integrações. F de x, se eu integrar, eu calculo a área toda. A g de x, se eu integrar, eu calculo a área de B. Mas observa que a área A fica de fora, né? Mas eu consigo calcular ela porque eu sei o valor da área toda e eu sei só esse espaço aqui. Então, uma simples subtração de área me dá esse resultado. O todo menos essa porção B sobra o quê? Sobra A. Correto? Então, essa é a ideia que vai ser aplicada aqui. Então, eu vou integrar no intervalo de A a B. Observa que a propriedade que a gente tratava na aula passada de adição de função para o mesmo intervalo, né, na integração funciona. Então, a gente já tratou dessa propriedade lá. A f de x menos a g de x. E aqui a ideia é sempre a função maior subtraída da função menor. Porque a função maior vai te dar uma área maior, né? A função maior que eu digo é a função que está limitando a minha área superiormente, correto? Que está limitando a minha função superiormente, e a função menor seria a função que está um pouco abaixo. E a área entre essas duas funções que eu quero definir aqui, tá? Então eu quero definir isso, área entre duas curvas. E entre essas duas curvas a gente está definindo o quê? Que entre essas duas curvas eu estou descartando agora a possibilidade de usar o eixo x como eixo limitante, certo? Então eu quero calcular só essa área que está entre essas duas curvas, né? E estou descartando agora a possibilidade de utilizar o eixo x como eixo limitante inferiormente, certo? A g de x eu calculo a área B e a f de x eu calculo essa área toda. Mas como eu quero pegar a área entre as duas curvas apenas, eu faço a subtração. A área maior menos a área menor. Né? E aí isso vai me dar a porção que está definida entre as duas curvas, certo? E eu falo de área aqui, maior e menor, porque eu estou considerando que eu fiz o cálculo da integral para o intervalo de A a B definido nesse intervalo. Tá? Mas isso para a função constante. Né? Então o princípio é esse, sempre observar qual que é a função maior, qual que é a função menor e fazer as devidas subtrações. Fazer as devidas subtrações que são necessárias para que a situação ocorra. Vamos continuar aqui com os exemplos, que tem um exemplo interessante que é justamente a limitação de intervalos. Eu falava para vocês na aula passada que algumas situações elas podem acontecer em relação às funções, né? Quando a gente estiver tratando do cálculo de áreas. Porque o gráfico da função nem sempre vai ficar bonitinho lá sobre o eixo x, né? Por exemplo, certo? Eu posso ter uma função, vamos pensar numa parábola. Vamos pensar numa parábola em que eu tenho um deslocamento aqui abaixo, certo? O professor de vocês não é muito bom de desenho. Quase me reprovou em desenho geométrico. É uma disciplina que a gente não tem no curso, tá? Mas é uma disciplina bem interessante.
aqueles que tiverem curiosidade, né? Desenho geométrico ensina algumas técnicas para você fazer. Bom, não está bem... ficou maior para lá. Fugiu a ideia de parábola aqui. Então observa que a gente tem que considerar 3 intervalos aqui, né? Sei lá, a gente vai pensar aqui, né? Aqui, como uma parábola, provavelmente eu vou considerar um intervalo simétrico, né? Um valor definido, sei lá, de menos 2. A gente pode pensar menos 2 aqui. Pode pensar aqui no menos 1. Isso aqui está me incomodando. Vou lá e consigo piorar o negócio. Espera que ele tem que ser caído aqui para eu ter uma área aqui embaixo também. Certo. Aí, ó, o que acontece? Gente. Pronto. Parei. E aqui a gente vai pensar então no 1 positivo, né? E aqui no 2, certo? E aí você observa o seguinte, que para essa figura o que a gente tem? A gente tem uma área, né? E aí se eu for pedir que calcule a área, né, para a área entre curva para f de x, né? Olha o que acontece. F de x, o intervalo de x variando aqui de menos 2x igual a 2, e aí a definição do y limitando isso, né? O y igual a 0, limitando essa região. Então as áreas que eu iria calcular seriam exatamente essas. Tá? Para esse primeiro intervalo, observa que para esse primeiro intervalo aqui, eu teria o cálculo dessa área, né? E aqui você observa o quê? Quem é que está acima? Quem é que está acima do eixo x, né? Quem é a maior função, melhor dizendo? É a função f de x. Então você vai pensar, no intervalo de menos 2 até menos 1, a função f de x é a função maior. Quem que é a função menor? A função menor é o gráfico do y igual a 0. O gráfico do y igual a 0 é o eixo x. Então aqui, ó, se a gente fosse aplicar aquele princípio, e aqui só para a gente entender aquela ideia de acrescentar o menos na frente da integral quando o gráfico estiver abaixo, né, só para a gente acrescentar essa ideia, tá? Para vocês não pensarem, surgiu de onde? É só para mudar o sinal? Não, não é só para mudar o sinal, é porque realmente faz sentido. Ó. Observa o seguinte, se essa é a função maior, f de x, então pelaquela regrinha lá que a gente fez anteriormente ali de subtrair a área maior da área menor, ficaria definido dessa forma, né? Então, integral de menos 2 a menos... menos 2 a menos 1, menor valor do intervalo, maior valor do intervalo, para f de x, menos a função y, né? Só que o y é igual a 0, então a gente vai só representar isso aqui, tá? Certo? É como se eu estivesse dizendo, eu estou subtraindo a maior função da menor função para definir a área entre as duas curvas, né? Aplicando aquela ideia que a gente fez ainda há pouco de mostrar a área entre as curvas, certo? Dx. No segundo intervalo, intervalo de menos 1 até 1, e aí isso aqui faz sentido, tá? No intervalo de menos 1 a 1, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando e eu estou integrando a função, né? A função, duas funções, vou fazer aquele mesmo cálculo. Só que qual que é a maior função aqui?
A maior função nesse caso é a função y igual a zero, tá? Observa que y igual a zero, a reta, o eixo x, limita superiormente a função nesse caso. Para esse intervalo, sim. Tá? Para esse intervalo, a função y igual a zero limita a área entre as curvas. Então, o cálculo seria a primeira função menos a segunda função, f de x. Correto? Dx. Certo? Entendido por que aparece o zero, por que aparece o sinal de... Ah, tá. E aí 0 menos f de x é menos f de x. Esse sinal de menos pode vir para frente da integral. Ok? Depois a gente continua. Mas, agora essa última parte, né? Observe que no intervalo de menos 1 a 2 eu volto a ter o gráfico de f de x acima do eixo x. Então significa que essa é a maior função. Tá? No intervalo de 1 a 2, f de x menos 0 de novo, né? Dx. Correto? E aí, arrumando as coisas, então eu tenho... Para o cálculo dessas três áreas, eu teria o quê? Eu teria a integral de menos 2 menos 1, f de x, dx, porque o zero, a integral vai resultar em nada, né? Aí aqui é a situação, né, de sinal, né? 0 menos f de x é menos f de x, e eu posso trazer o sinal para subtrair aqui na integral no final, tá? E é por isso que fica então negativo. Toda vez que você tiver o gráfico da função abaixo do eixo x, para cálculo de área você vai trocar, você vai mudar o sinal, certo? Vai ficar negativo, mais a última integral, que aqui fica positiva, certo? E com isso, então, com essas três integrais, você estaria definindo o cálculo de área aqui. E aí o erro que é comum, você... Ficou esquisito esse desenho, essa parte aqui está menor que essa. Mas o erro que é comum aqui, senhores, é não verificar os intervalos onde a função tem resultado maior, menor, né? E aí acaba fazendo a integral de menos 2 a 2, de modo direto, né, para esse intervalo, né, para essa função no intervalo. Integrar a função nesse intervalo de menos 2 a 2 de modo direto aqui, ó, sem fazer essas as três integrações por partes. Tá? Observa que quando você fizer isso, corre o risco grande de você obter um resultado igual a zero, tá? Para essa área. Que vai ter um positivo e um negativo ali, né? E o resultado pode acabar anulando o teu resultado de área, quando não, um resultado diferente. Então a ideia... E observa que você consegue verificar sempre se a função ela está abaixo ou acima do eixo x, pelo simples fato de você, simplesmente, se você verificar se a função apresenta uma raiz no intervalo. Raiz da função, ou zero da função, é justamente o valor de x, onde o gráfico da função intercepta o eixo x, onde o gráfico intercepta o eixo x, né? O gráfico da função intercepta o eixo x, exatamente naquela posição, isso é chamado de raiz, ou seja, que torna a função toda igual a zero. Então, se dentro daquele teu intervalo de integração você tiver uma raiz, observa que se eu desse no intervalo de integração, se eu desse esse intervalo de integração para vocês, né, aí você ia verificar se dentro desse intervalo existe alguma raiz. Se existir alguma raiz, você sabe que vai ter o gráfico cruzando
o eixo x, ou seja, né, vai ter alguma parte do gráfico que vai passar lá para baixo, ou então passar para cima, dependendo de como a função começa. Né? Se for uma função negativa, enfim. Mas a interceptação existe, e se ela existe, então tem alguma área que está acima e abaixo, certo? E aí você tem que considerar esses aspectos. Como é que eu faço isso? Né? Simplesmente faço f de x igual a zero, né? E calculo o valor, né? Faço essa igualdade e calculo o valor de x que torna f de x igual a zero. Se eu encontrar um valor, né? Observe que não é só encontrar a raiz, é encontrar a raiz dentro do intervalo de integração. Para essa função eu encontraria duas, né? Como aqui eu tenho uma equação, né, uma parábola, eu tenho uma equação do segundo grau, eu tenho duas raízes. Eu tenho a primeira raiz igual a menos 1 e a segunda raiz igual a 1, certo? Então, duas raízes. E essas duas raízes, elas estão dentro do intervalo de integração que foi dado. Se eu encontrasse, por exemplo, um 6, né, e um menos 6, por exemplo, aí aqui muda toda a nossa configuração, mas é só um exemplo, eu não teria que me preocupar. Na verdade, eu teria que me preocupar porque esse resultado, esse valor de intervalo, né, ele estaria totalmente abaixo, né, ele estaria aqui para baixo, certo? Que eu ia pegar o gráfico da função, ia pegar lá o 6, ia vir lá fazendo isso, ia passar no menos 6, né? E aí o intervalo de menos 2 a 2 estaria exatamente na porção debaixo da função. E aí, mas nesse caso eu trabalharia só com o quê? Só com essa opção aqui, de tornar o resultado negativo, né, da integral, e integrar o intervalo de menos 2 a 2 de modo direto. Tá? Então, observe que dependendo do intervalo, o cálculo da integração vai sofrer alteração. E aí você precisa ter, então, essa... a ideia do comportamento do gráfico dessa função, certo? Para que não cometa erros em relação a esses cálculos, correto? Vamos ver mais exemplos. Algumas funções a gente já tem, né, o comportamento gráfico de modo mais direto, né? A função x ao cubo, por exemplo. Função x ao cubo, o intervalo de integração é o intervalo de menos 1 e 1. Que mais? Esse é o intervalo de integração, né? Então, a função x ao cubo, ela assume esse comportamento aqui, ó, de uma parábola, na porção negativa, uma parábola, né, que seria a concavidade voltada para baixo. Ela faz isso. E aqui ela assume o comportamento de ter essa concavidade agora voltada para baixo, né? Nosso chamado ponto de inflexão é exatamente no x igual a zero para essa função, certo? O meu intervalo de integração que foi definido, um positivo e um menos 1. Vou colocar o menos 1 aqui que eu vou pegar essa área, certo? E aí, então, ó, eu estou calculando a área definida dessa forma aqui.
certo? Então eu estou calculando essas duas regiões aí. Observe que não foi dada informação né, do que limita a função superiormente e inferiormente, mas aqui o exemplo a ideia é bem óbvia, né? O x vai limitar, né, no intervalo de menos 1 a 0, o x vai limitar, né, o eixo x, ou o y igual a 0 vai limitar superiormente, né, superiormente, porque o gráfico é menor, né, o gráfico da função é menor para esse intervalo, e superiormente o gráfico de x ao cubo é que vai limitar a função, né, no intervalo de 0 a menos 1. Então, temos essa integral para fazer, né? No intervalo de a parte que fica abaixo, né, do eixo x, que é o intervalo de menos 1 até 0, para x ao cubo, e observa que eu já adicionei o sinal, que é aquela ideia, né, de 0 menos x ao cubo, na integral de 0 menos x ao cubo, dx, mais a integral agora de 0 na parte positiva até 1 para x ao cubo dx. Correto? Vou fazer isso aqui. Então aqui eu tenho menos integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4, aplicado no intervalo de menos 1 a 0. E a integral de também x ao cubo, x à quarta, né, sobre 4, só que aplicado no intervalo de 0 a 1. Então vamos ver o que acontece. Se for, e aí observa que o maior valor é 0, né? Mas se for 0, zera tudo. Se for menos 1, mas aqui a ideia... Tá, vamos fazer por partes aqui. Observe que o sinal de integral ele pode vir e aparecer lá no final, tá? Só lá no final, só para não fazer confusão com esses sinais aqui. Então a primeira parte é 0, né? 0 elevado à quarta dividido por 4, menos do teorema fundamental do cálculo, menos 1 elevado a 4 dividido por 4, correto? Mais a segunda parte, tá? 1 a quarta sobre 4, menos do teorema fundamental, tá? 0 a quarta sobre 4, correto? Aqui a gente está aplicando duas vezes o teorema fundamental do cálculo, que é para o primeiro intervalo, né, de 0 e menos 1, e faz uma subtração, e a segunda parte, que é o intervalo de 1 a 0, e faz a segunda segunda aplicação do teorema, né, fundamental. Aqui nessa primeira parte, o que vai acontecer? Aqui vai dar 0, aqui vai dar 1/4, menos 1/4, só que com menos aqui, observa que fica menos e menos é mais, então eu tenho 1/4 mais, aqui 0, e aqui sobra 1/4 também, certo? De modo que eu tenho 2/4 ou meio. Meia unidade de área. Certo? Então, esse é o resultado para essa área que foi calculada aí. Então, fizemos a aplicação do teorema fundamental do cálculo para essas duas situações. Correto?
Deixa eu ver um outro exemplo. Pegar uma água aqui que a garganta secou. Aí, continuando. E uma coisa também que é comum em relação a isso, né, é justamente essa definição de função. Qual que é a função maior? Né? Qual que é a função que limita superiormente? Qual que é a função que limita inferiormente a área, né, entre a curva? Então, uma região limitada por x igual a 0, x igual a 1 e y igual a 2, por exemplo, e definir como f de x. Vamos colocar y igual a 2. Vamos adaptar aqui para nossa f de x igual a 2 e f de x igual a x ao quadrado. Então vamos ver o que acontece para essa função. E aqui não tem muito mistério, não tem muito segredo. Você vai ter que montar o gráfico para essa função, o gráfico para essa função e verificar o que acontece. O que está acontecendo. E aí, só a partir dessa definição é que você vai dizer qual que é a área maior, qual que é a função maior e qual que é a função menor, né? Para esse intervalo. Certo? Observa que após um intervalo a gente tem a mudança, que uma dessas funções ela vai ser maior que a outra, certo? Depois a gente vai ver um exemplo exatamente com essas situações. Então aqui, gráfico, né? Gráfico para essa função. Primeiro, para a função f de x igual a 2 é exatamente isso, certo? Reta paralela ao eixo x na direção do y igual a 2. O que está torto é o quadro, não é o professor que não sabe desenhar. É o quadro que é torto. Gráfico de x ao quadrado é parábola centrada na origem e com cavidade voltada para cima. Só que aqui a gente precisa definir pontos, né? Porque... Aí eu coloquei intervalo de 0 a 0, é ótimo, né? Intervalo de 0 até 1, né? Então, estamos trabalhando com essa parte até aqui. Correto? E aí o que vai acontecer? Exatamente em x igual a 2, x igual a 1, eu vou ter o resultado para f de x ao quadrado, né, para x ao quadrado também igual a 1. Só que é a parábola, né? Peraí. Vou pegar aqui o 1, né? E tentar definir esse ponto. Aqui. Tá bem. Pronto. Certo? Isso aqui é a parábola, né? E então a gente tem esses dois gráficos, correto? E aí, então, a nossa situação. A função é limitada em x igual a 0. X igual a 0 coincide com o eixo y. Então, o eixo y é que está limitando na esquerda essa área, né? O x igual a 1, ou seja, x igual a 1 é isso aqui, ó, tá? Como se eu traçasse uma reta na direção do x igual a 1 para limitar a função à esquerda, correto? À direita, né? Esquerda e direita. Estou limitando aqui nesse intervalo. Então, em 0 e 1, ok?
Superiormente, a função maior é 2, né? O gráfico de y igual a 2. É esse traçado aqui que a gente colocou. E, inferiormente, eu tenho x ao quadrado para esse intervalo. Observa que se a gente continuasse, né, para um intervalo maior, em um dado momento, a função x ao quadrado ela seria maior que 2. Né? Já no próximo ponto, por exemplo, esse intervalo se daria exatamente acima, né? Porque 2 ao quadrado é 4, já estaria então acima do gráfico de 2. Então eu estou calculando essa região aqui, ó. Limitada pelos gráficos de f de x igual a 2 e superiormente, limitada superiormente, e pelo gráfico de x ao quadrado, certo? Então essa região é a região que eu estou buscando calcular a área, correto? Ficou bonitinho. Se eu estivesse trabalhando apenas com a função x ao quadrado, eu estaria calculando essa área, certo? Se eu estivesse trabalhando só com a função f de x igual a 2, eu estaria calculando todo esse espaço. Mas eu quero área entre duas curvas, então eu estou calculando essa área que fica entre as duas funções. Como é que eu obtenho isso? Fazendo a subtração da função maior pela função menor, no intervalo que foi dado. O intervalo que foi dado, e observa que aqui a gente não tem nenhuma parte dessa área que fica abaixo do eixo x, então eu calculo direto, né? A integral, o intervalo de integração não precisa ser particionado, tá? Intervalo de 0 até 1, para subtração 2, né, que é a função maior, menos a função menor nesse intervalo, x ao quadrado, dx. Essa integral, a integral de 2 é 2x, e a integral de menos x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Isso aplicado no intervalo de 0 a 1. Correto? Fazendo a aplicação, então, eu teria 2 vezes 1 menos 1 ao cubo sobre 3, menos 2 vezes 0 menos 0 ao cubo sobre 3. Teorema fundamental do cálculo aplicado. Essa parte vai zerar, né? Tudo dá zero, então o resultado fica limitado a essa parte que é 2 menos 1 terço. 2 menos 1 terço, que vai ser 6 menos 1 dividido por 3, resultado é 5 terços. Correto? Então esse é o resultado, a unidade de área. Para essa área que foi definida aí, certo? Continuando, vamos ver uma situação em que a gente tem... Isso é interessante.
As funções são as seguintes. F de x igual a x e f de x igual a x ao quadrado. O intervalo de integração de 0 até 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. A forma de intervalo também pode aparecer dessa maneira aqui, tá? Intervalo de 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Então, intervalo de integração de 0 até 2. Só que vamos observar o que acontece para essas funções, com essas funções nesses intervalos, nesse intervalo dado. Se é necessário particionar, né, separar os intervalos para essas duas funções. Então, o gráfico de f de x é o gráfico, né, uma reta centrada na origem que divide o plano cartesiano, né, aqui nessa diagonal em duas partes iguais. Né? Então, se o x, ou seja, né, se o x for igual a 1, o y... Deixa eu colocar mais aqui que eu acho que eu vou precisar de... Se o x for 1, o y é 1. Se o x for 2, o y é 2. Então eu vou ter para essa função, eu vou ter exatamente isso, né? Esse é o nosso primeiro gráfico. E aí eu vou apagar os pontilhados aqui só para não causar confusão. O segundo gráfico, vou colocar em vermelho, é o nosso x ao quadrado, certo? Só que é o seguinte, vocês lembram que o gráfico do x ao quadrado, ele não é exatamente uma reta nesse primeiro momento, né? Porque aqui nesses valores de decimal, né? Quando você eleva ao quadrado, a tendência é que esses valores eles diminuam, né? Os decimais, quando se eleva ao quadrado, eles vão diminuindo, até muito próximo de 1, tá? Então ele faz uma curva, né? Uma parábola. Ele faz isso até chegar a 1. Aí depois do 1, aí ele faz aquele crescimento mais acelerado, certo? Porque no x igual a 2, o resultado aqui, ó, vai ser 4, né? Então, vamos pensar no 3 e vamos pensar no 4. Vamos pensar aqui no 4. Passando aqui. Certo? Subiu 4, 3 e o 2. Então, observa o seguinte, que no primeiro caso, eu estou calculando essa área aqui, essa região entre o gráfico de x igual, do f de x igual a x, tá? E x ao quadrado. E observa que nesse primeiro intervalo, quem é maior? O x, né? O f de x igual a x. No segundo caso, eu estaria calculando essa área, né? Com a diferença de que houve a mudança, né? Para esse segundo intervalo, o gráfico de x ao quadrado já se torna maior, correto?
Então, o gráfico de x ao quadrado se torna maior. E aí, então, eu tenho que fazer levar isso em consideração quando estiver calculando essas duas áreas. Então, eu vou ter que particionar o intervalo, porque no intervalo de 0 a 1 eu tenho uma função que é maior. No intervalo de 1 até 2, já muda, já ocorre a diferença, já ocorre a troca, né? A função que era maior passa a ser menor e a função que é menor passa a ser maior. E aí, como aquela subtração é sempre a maior função da menor função, isso vai influenciar no sinal. Então, nesse caso, eu preciso fazer essas partições de intervalo. De 0 a 1, o que acontece? Eu tenho x menos x ao quadrado dx, correto? Porque a função x, f de x igual a x, é maior do que a x ao quadrado, para esse intervalo, de 0 a 1. Mas observa que eu não tenho nenhuma parte também lá para a parte negativa, né, abaixo do eixo x, então não tenho a necessidade de tornar a integral negativa aqui. No intervalo de 1 a 2, eu vou ter o quê? A maior função já é x ao quadrado, então isso fica x ao quadrado menos x dx, certo? No primeiro caso eu tenho x ao quadrado sobre 2, menos x ao cubo sobre 3, aplicado no intervalo de 0 a 1. Mais x ao cubo sobre 3, menos x ao quadrado sobre 2, aplicado no intervalo de 1 a 2. A primeira parte, né, vai ser meio menos 1/3. O zero vai zerar tudo, então nem vou fazer. Aqui eu tenho 8 sobre 3, né, menos 4 sobre 2. Teorema fundamental. Aqui precisa que não vai zerar. Menos 1/3. Mais menos 1 sobre 2. Só ver se eu não troquei isso, não. Meio, né? 1/3, correto. 0 zerou, eu não apliquei o teorema. Quer dizer, não apliquei no intervalo zero, que ia dar zero tudo. Aí pulei para o próximo. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Sobre 3, 4 meios. Ou 2, né? Poderia colocar. Menos do teorema fundamental. Agora aplicado no intervalo 1. 1/3 e meio. Então, resolvendo aqui, eu vou ter esse meio com esse meio, né? Menos e menos é mais, então fica meio positivo. Esse meio positivo com esse meio positivo é igual a 1, certo? Vou só colocar aqui um tracinho onde eu já fiz a operação. Então, esses dois aqui já foi. E menos 1/3 com menos 1/3 vai ser igual a menos 2/3, né? Menos 2/3. Mais 8/3. Aqui também dá para juntar com esse 1, né? Que aqui, ó. Não, mas ele é negativo. Mas subtrai. Então vai aqui. 4 sobre 2 é 2, 2 negativo. Com esse 1 aqui, fica menos 1, certo? Então esse 1 aqui fica menos 1. Ok? E aí, então, eu tenho menos 1
mais 3, 6. Certo? 6/3 menos 1. Aqui então é menos 3 mais 6 dividido por 3. Então é 3 sobre 3 e o resultado é igual a 1. Exatamente 1. Uma unidade de área. Ok? Então, exatamente 1 resultado para esse cálculo todo que a gente fez aí. Então, senhores, o detalhe é observar o comportamento do gráfico da função. Acho que eu já vi todos os exemplos que eu queria mostrar para vocês. A segunda parte é a questão de técnicas de integração, que já avança para o nosso segundo tema de unidade, que é mudança de variável e outras situações em que a gente vai precisar aplicar algumas técnicas de integração. Então, aqui, o que a gente fez, né, na aula de hoje? Na aula de hoje a gente estava aplicando cálculo de área entre curvas, entre funções, e a gente queria limitar exatamente uma área, uma região, né, definida entre duas curvas. E aí a gente partiu da ideia, do princípio básico de que a nossa limitação entre curvas seria inicialmente o gráfico da função e o eixo x, né, em que a gente fez o y igual a zero. Aí não deixa de ser, né, uma área. Se a gente considerar o y igual a zero uma função constante, eu tenho um gráfico para a função constante, uma reta paralela, só que essa reta paralela coincide exatamente com o eixo x. Né? E nesse caso a gente tem, então, a limitação como sendo o próprio eixo x, né, limitada inferiormente. Aplicamos a ideia de que o cálculo entre essas duas curvas seria a subtração da função maior pela função menor. Nesse caso, a função maior, né? Nesse caso, a função maior, mas aí tem o detalhe, a função maior nem sempre vai ser a função f de x, né? Pode ser que o eixo x seja o gráfico maior, seja a limitação superior para essa área. Se isso acontece, ou seja, se o gráfico da f de x estiver lá abaixo, né, abaixo do eixo x, ou seja, na parte em que o y se torna negativo, aí eu tenho que fazer aquela mudança lá. Mas não necessariamente aquela mudança, mas eu tenho que considerar aquela subtração como sendo o eixo x, ou seja, o y igual a zero, a função constante zero, né, subtraída da segunda função. Né? Se o inverso acontece, ou seja, se a função está acima do eixo x, aí a subtração fica representada da forma f de x menos zero. Né? Só para representar esse detalhe. Né? Essas duas situações que a gente tratava. Né? Ou isso vai ser a integral de zero menos a f de x, e aí ocorre aquela mudança de sinal, que eu vou ficar com a integral negativa da f de x dx. Nesse caso, se o processo é o contrário, ou seja, se f de x for a função maior, então eu teria f de x menos zero dx, que não vai interferir em nada, vai ser a própria integral de f de x dx, certo? Então são essas duas situações. Então fizemos isso. Subtraímos a área entre duas curvas, né? E a ideia inicial era que uma das curvas era o próprio limitante, era o eixo... Era o limitante, era o próprio eixo x, né? E acontecia essas duas situações.
Mas pode acontecer de eu realmente estar trabalhando com duas funções distintas, né? Posso ter uma f de x e uma g de x aqui, né? Só tenho que verificar dessas duas funções, no intervalo que foi dado, o que acontece. E aí o detalhe é que pode ser que a função num determinado intervalo, uma determinada parte do teu intervalo, uma delas seja maior que a outra. E depois de um certo valor, a inversão aconteça. A que era maior se torna menor e a que é menor se torna maior. Nesse caso, a necessidade de fazer partições para esse intervalo. Por exemplo, no intervalo é o intervalo de A a B, só que aqui no meio do intervalo acontece a troca. Então eu tenho que ter uma integral de A até C, e eu considero a função maior subtraída da menor e analiso de novo o que acontece no intervalo de C a B. Se permanece a mesma coisa, eu faria a integral de modo direto logo, né? Só uma única integração de A a B. Né? Se a f de x for maior para todo o intervalo, que é g de x, então integral de A até B para essa função. Se ocorre mudança, se ocorre troca aqui, aí sim, tenho que considerar a integral de f de x para esse intervalo menos a g de x, e depois no intervalo de C a B, a g de x menos a f de x, né, se for essa a ordem de maior a menor. Uma terceira, né, condição que a gente tem que avaliar é o comportamento do gráfico da função em relação ao valor que fica abaixo do eixo x. Né? Toda vez que isso acontece, eu tenho que considerar que o cálculo dessa área toda aqui vai ser obtido por meio da soma dessas integrais. Né? Eu teria a soma dessas integrais. Então, é a integral nesse intervalo, né, da f de x dx, mais a integral. Só que essa integral aqui é uma integral que vai se apresentar na forma negativa. Essa função ela vai estar apresentando resultados, valores de y negativos. Então eu devo considerar isso também. Tá? E a segunda parte. E para cada valor desse, você vai ter um valor, isso aqui é um dx, tá? Um valor de intervalo definido. Tá? Você particionou o teu intervalo original em A, B, C até D. Né? Considera que de A a B a função ela é positiva, vamos colocar dessa forma, então a integração é o cálculo de integral de f de x no intervalo de A a B. Né? E aqui né, você não precisa fazer aquela subtração porque não há necessidade, porque a subtração é o próprio eixo x, né? Ou seja, o y igual a zero, né? E essa subtração não influencia no resultado. Tá? Só vai influenciar aqui nessa segunda parte que você vai considerar que a maior função é o próprio eixo x. Certo? E aí então, mas resolve isso fazendo a f de x negativa, né? E na segunda parte a função volta a ser positiva de novo e o resultado então para esse intervalo aí de C a D seria a integral, né, nesse intervalo seria o cálculo dessa área sem necessidade de mudar o sinal da função. Então foram essas situações que a gente viu aí basicamente. E o detalhe é esboço do gráfico, verificar o que acontece nos intervalos e partindo dessa ideia você consegue aplicar a integral para calcular as áreas, né, entre essas curvas. Certo, senhores? Então, a aula de hoje a gente vai encerrar aqui, né, com esse tema. Na sexta-feira, então, a gente já tem lista de exercícios sobre essa primeira parte de integrais e aplicação. Tá? Integral indefinida, integral definida, cálculo de áreas, né, são basicamente os três tópicos que a gente tratou nessa aula, nessas três aulas. E na sexta-feira também a gente avança para o cálculo para aplicação de integrais
E a nossa programação, que a gente tem? Na sexta-feira a gente tem mais uma aula. Vamos ver, a gente já está caminhando para o encerramento. Então, no dia 12, sexta-feira, a gente teria a primeira aula de técnicas de integração. No dia 16 e no dia 19, a gente... No dia 16, no dia 19, mais 2 aulas, né? E aí fecharia 3 aulas para as técnicas de integração. Eu acredito que seja possível a gente fechar. O semestre termina dia 29, então antes do dia 29 a gente teria que fazer a nossa avaliação. E aí na sequência, ó, do dia, tá? Pensar. Dia 12 é a primeira aula de técnicas de integração, né? Outras técnicas de integração. Dia 16 e dia 19, então são as 3 aulas, que eu acredito que consiga fechar, trabalhar aí com uma boa quantidade de técnicas de integração com vocês. No dia 23, aí no dia 19 mesmo, eu poderia deixar a segunda lista já de integral e marcar a nossa avaliação para o dia 26. E aí então dia 19 seria a sexta-feira, dia 23 seria a terça-feira, eu deixaria livre para vocês finalizarem a lista de exercícios e estudar aí para o dia 26, na sexta-feira, a nossa avaliação última da disciplina. Porque aí eu tenho que fechar tudo até o dia 29, verificar os alunos que estão em prova final e aplicar a prova final depois do dia 29. Então fica definido dessa forma, tá? Dia 12, lista de exercício, a primeira de integral, mas tem aula também. Dia 16 e dia 19 são as 2 últimas aulas de técnicas de integração, com a liberação da lista no dia 19 de novo. Então, 2 listas em sequência, né? O dia 23 ficaria livre para vocês fecharem as listas de exercício, e eu posso deixar essa lista 1 e essa lista 2 para vocês entregarem até o dia 26, que é a data da prova, tá? Então eu daria para essa primeira lista 2 semanas aí, tá? Para vocês entregarem na data da prova, que seria dia 26. Ok? Mas aí teriam 2 listas para entregar no dia 26. A primeira lista de integral e a segunda lista de integral. Tá? Vamos fazer dessa forma que eu acho que fica bom para todos. Ok, senhores? Então, é isso por hoje. Na sexta-feira, então, a gente tem aula e tem lista de exercícios. Tá? Grande abraço a todos. Tá? As dúvidas, senhores, me procurem os colegas monitores de vocês para sanar as dúvidas aí em relação ao cálculo, né, de integral. Ok, senhores? Então, até a próxima aula. Grande abraço a todos e a gente vai se falando.